A atividade física para adolescentes é essencial para o desenvolvimento saudável deles. Além de contribuir para o controle de peso, melhora a saúde mental, previne uma série de doenças. A prática regular de exercícios físicos pode melhorar a autoestima, qualidade do sono, concentração nos estudos. Mas o que fazer para tornar essas atividades mais interessantes, enquanto elas estão em uma realidade cada vez mais digital? Quando é importante perceber que as atividades não estão sendo saudáveis e sobrecarregando os jovens? Essas e outras questões, quem nos responde é a médica do esporte, doutora Tamires Vieira. Tami, seja muito bem-vinda à nossa casa. Boa tarde. Obrigada, como sempre. Obrigada. É muito legal a gente falar sobre isso, né? E no comecinho do programa o Léo até comentou da escola que a gente tem as aulas de educação física. Sim. E antes era aquela aula mais diferente e você realmente fazia aquela prática do esporte, né? Exatamente. A gente sabe que ela ainda existe, mas parece que os adolescentes não estão tão assim. Tem uns que estão muito, mas tem uns que estão muito pouco, né, Tami? Então, eu acho que é uma questão até meio que cultural. Hoje a gente vê que não é só o adolescente que não está com vontade de ir para a educação física, como também o pai acha que não é necessária a educação física, acha que aquele horário ali poderia estar sendo complementado com alguma outra aula que vai colocar o aluno no vestibular. E esquece da saúde, tanto física e mental, que a atividade física pode ajudar o adolescente. Então, a educação física, ela faz a diferença. E ela dá essa disciplina, né? Ela ajuda nessa concentração, que é o que a gente está falando. Então, tem inúmeros benefícios. Quando a gente fala de adolescente, eu queria começar um pouquinho antes. Existe uma idade para começar uma atividade física? Porque a gente também vê as crianças que gostam, por exemplo, de futebol. Criança é enérgica. É interessante a gente inserir isso logo cedo? A partir de que idade? Sim. Hoje, pela recomendação do Colégio Americano de Medicina Esportiva ou até pela Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva, a indicação é início de atividade física diária a partir dos 5 anos de idade. A gente está falando de 5 anos de idade. E 5 dias, pelo menos, na semana. 7 dias. Todo dia, todo. Todo dia de treino. Mas que treino que é esse? Tem que ir para uma escolinha? Não necessariamente. A atividade, ela precisa, quando a gente fala dos 5 a mais ou menos uns 10, 12 anos, que ela seja uma atividade diversificada, de pelo menos 60 minutos, numa atividade moderada. Então, ir pro parquinho, sair correndo, descendo o escorregador, brincando de pega-pega, queimada, vai pra aula de natação, aprende a nadar, vai pro futebol. Então, tem que ser um negócio diversificado. E aí, a partir dos 10, 12 anos, a gente começa uma atividade além de moderada, a gente pode evoluir ela para alta intensidade, sem nenhum problema, continuando 7 dias da semana e acrescentando atividade de resistência muscular. Musculação, crossfit, LPO, sem problema algum. Já que você deu a deixa, que eu acho que as pessoas em casa já vão pensar a mesma coisa que eu, a gente tem aqui uma reportagem de um adolescente de 14 anos que adora exercício físico. Vamos assistir junto. Além da musculação, o CrossFit também tem entrado para a lista de atividades físicas praticadas pelos adolescentes. E hoje eu tô aqui na cidade de Aparecida, bem pertinho do Santuário Nacional, num box de CrossFit, para conhecer a rotina de treinos do Joaquim. E eu já tô aqui com o Joaquim, que tem 14 anos, mais conhecido como Jokes. E ele vai contar pra gente, então, um pouquinho da rotina, porque você treina CrossFit, é isso, Joaquim? É isso, eu treino CrossFit todos os dias da semana. Meu Deus, e como é que é a sua rotina? Antes, você já praticava alguma atividade física ou começou pelo CrossFit? Como é que foi essa sua introdução no esporte? Eu praticava futebol. Aí eu jogava alguns dias por semana, até que minha irmã me convidou para vir para cá, treinar CrossFit. Eu não conhecia ainda, aí quando passei a conhecer, apaixonei pelo esporte e hoje tô competindo firme aí na carreira. Só nesse ano, o Jokes já participou do Campeonato Mundial de CrossFit e chegou até a semifinal, ficando entre os 30 melhores da América Latina. No Campeonato Nacional, ficou em 4º lugar na categoria Sub-15 e está entre os 24 melhores atletas do nosso país. O treino dele hoje, por ele já ser um atleta que está competindo em competições grandes aqui no Brasil e também de nível mundial já, o treino dele acaba sendo diferente. É um treino totalmente voltado para performance. Então, assim,
o treino casual, o treino comercial que a gente faz aqui já fica um pouquinho de lado, porque ele tem que treinar outras coisas a mais. Para a idade dele, eu assim sou total a favor dos, a gente chama os teens, né? Os teens treinarem, porque assim, hoje o que ganha do esporte é a telinha, é o celular, é o videogame. Então, quanto mais eles puderem se inteirar no esporte, mais eles estarem vivenciando, trabalhando o corpo, mais lá na frente eles vão ter benefícios, se livrar de doenças que através do esporte podem ser evitadas. E vocês viram que ele contou pra gente que quem trouxe ele pro CrossFit foi a irmã. Claudinha já tá aqui. Claudinha, pra você ver o seu irmão arrasando no esporte, como é que fica todo esse sentimento de saber que também tem um dedinho seu nisso tudo? Nossa, é muito orgulho, né? Porque começou despretensiosamente esse convite. Ele ficava muito no computador, jogando online. Eu falei, vamos tirar ele um pouquinho aí da tela. E ele se apaixonou. E hoje treina mais pesado que eu, né? Então é muito orgulho aí. Eu tento acompanhar ele em todas as competições, tento ajudar aí com a rede social, né? A gente apoia sempre. E aí, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho sobre a sua alimentação. Porque a gente sabe que na adolescência, na juventude, a gente gosta de comer aquelas bobeirinhas, mas você, praticando o esporte, se dedicando a isso, mudou também a sua alimentação, me conta? Com certeza. Antes eu comia muita besteira, né? Comia pizza, lanche, quase toda semana, mas hoje mudou. Eu sigo a dieta por conta dos treinos pesados. E mudou pra caramba, agora eu como legume, verdura, como carne que eu não comia antes, tomo suco, como bastante coisa saudável agora. A rotina da família, a alimentação da família toda mudou também por conta dele? Como é que foi tudo isso? Ah, mudou, com certeza, né? Ele arrastou todo mundo. Hoje o meu pai pratica CrossFit, minha mãe entrou recentemente agora. E aí a alimentação é a base da dieta dele. Lógico que cada um, a gente não segue tudo que ele come, porque é muita coisa, é uma dieta específica para ele, mas a casa inteira tá saudável agora. Olha que demais isso, gente. É pra gente poder entender que transforma a vida não só de uma pessoa, do nosso adolescente que sai do computador, mas também de uma família toda. Isso é muito incrível e que sirva de exemplo para todo mundo que tá em casa, que tem um adolescente, um jovem, que leve esse adolescente então pro esporte, né, Claudinha? Isso, e muda tudo, né? Muda a questão, o esporte, ele é muito educativo também, né? Então, a parte de companhia, a parte de influência, as inspirações do Joaquim, tudo mudou e agora é a base dele que vai levar pra vida, né? E a gente sabe que ele é um adolescente, tá na escola ainda, os estudos também não podem ficar de lado, né? Não, pro meu pai e pra minha mãe isso foi um pré-requisito. Pô, tá, você vai treinar, vai competir, mas não pode abaixar a média da escola. E ele tá garantindo tudo isso. Tá, ele é muito inteligente. O que você sentiu de diferença na sua qualidade de vida, no seu jeitinho de ser depois que você começou no mundo do esporte? Me senti bastante confiante por conta de entrar na arena e competir e dar o melhor. Eu consegui bastante coragem com isso, me senti bastante confiante e me sentindo forte também. Consigo fazer coisas que eu não conseguia fazer antes e me sinto feliz por conseguir fazer hoje. Olha que maravilhoso. E aí, pra gente finalizar, para todos os jovens, adolescentes que estão nos assistindo e que às vezes estão lá no sofá assistindo a televisão junto com a família e não pratica talvez uma atividade física, o que você pode deixar de recado para essa galera? Pratiquem. É bom, às vezes pode ser chato no começo, mas é muito bom praticar. Eu gostei pra caramba e vou continuar praticando pro resto da vida. Eu confesso pra você que no começo dá aquela dorzinha, né? No dia seguinte parece que o caminhão passou por cima de você. Mas a dica é não desistir? Não desistir. Pode persistir que vai ser bom. A dor passa? Passa, com certeza. Ó, que eu vou confiar em você, hein? Pode confiar.
Que demais, Joaquim. Um beijo pra você, que orgulho. E essa coisa da família que mudou é verdade, viu? Mãe, pai, todo mundo fazendo atividade física. Ele levou a inspiração pra casa. Isso é muito legal, né, Tá? Então, eu falo que tem os dois pontos. Tem a criança que começa a fazer e ela adora, apaixona. E o pai e a mãe falam, poxa, final de semana ele tem evento, aí começa a fazer também para poder acompanhar. Eu tenho esses pacientes e eu tenho os pacientes que os pais faziam, que foi até o meu caso. Meu pai fazia atividade física, ele ia para campeonato final de semana, aí ele começou a me levar para levar a garrafinha d'água para dar para ele no meio da prova. No final das contas, eu falei, garrafinha? Eu vou ficar carregando garrafinha, eu quero que alguém carregue minha garrafinha também. Aí eu comecei aí e comecei a competir também. Então, isso tem os dois lados. Quando eu era mais jovem, as pessoas falavam assim, mas quem começa a fazer atividade muito cedo, principalmente musculação, para de crescer. Mentira. Mentira. Tanto a musculação, o levantamento de peso olímpico, o crossfit, eles bem orientado e com uma carga ajustada para aquela criança, adolescente, não tem problema nenhum. A gente tem, é claro, os centros de ossificação ainda não estão fechados, eles vão fechar entre os 14 e 20 anos, mas isso não pode ser impeditivo para fazer a atividade. Pelo contrário, eles vão ganhar massa muscular, eles são muito mais preparados, porque eles têm muito mais elasticidade e mobilidade, então o risco de lesão também com essa população é menor quando orientado. É claro que deixar um adolescente sozinho numa academia, o risco de lesão é alto. Agora, sem com acompanhamento, isso daí a gente já reduz drasticamente. Então, não tem problema nenhum. E não é isso que não vai deixar crescer. Pelo contrário, dá o estímulo para poder crescer mais. E quais são esses benefícios de começar tão cedo? Começar tão cedo, eu acho que hoje, no atual cenário mundial, que a gente está com uma pandemia de obesidades, hoje eu vejo muita criança com colesterol alto, hipertensa, que já vem com problema da tireoide porque os outros estão errados, já vem com uma sobrecarga de peso que está já prejudicando a articulação, principalmente o joelho. Eu já peguei criança com trombose, de tão sedentário que é. Isso é muito sério. É muito sério. E os pais, eles acham que é melhor a criança dentro de casa quieta, não dando trabalho, do que ela no clube, eles tendo que levar e buscar. E pelo contrário, se ela já é uma criança com um monte de problema, como é que ela vai ser quando adulto? Que vai ter mais dificuldade, que vai ter serviço, que vai ter trabalho, que vai ter faculdade. Então só piora o cenário. Então se a gente não começar a pegar as crianças e os adolescentes e incentivarem e colocarem eles para terem qualidade de vida para o futuro, a gente já está destruindo tudo aqui. Sem base não tem futuro. Com certeza. Tem perguntinhas para você de WhatsApp. Vamos lá, Léo. Isso aí, bora ver. Perguntinha para a doutora aqui, ó, da Ana Cláudia. Boa tarde, queridos. Boa tarde, Ana. Doutora, meu adolescente tem 14 anos e tem TDAH. Seria recomendado fazer musculação pelo menos 2 vezes? Pois já faz basquete 2 vezes na semana. Obrigado, Ana, pela pergunta. Legal. E aí? Então vamos lá. Pela recomendação da sociedade, tanto brasileira quanto americana, ele poderia fazer atividade física todos os dias. Musculação não teria nenhuma contraindicação. E uma coisa muito legal, atividade física e o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, se ele tem hiperatividade, a atividade física melhora, porque é como se ele gastasse uma parte daquela energia que está ali dentro dele, ele não consegue focar, e o exercício ele ajuda a criar esse foco, tanto para quem tem o déficit de atenção quanto tem a hiperatividade. Então, o exercício ele entra como um adjuvante no tratamento dessa criança. Então, é super interessante. Super interessante e importante. Mais perguntinhas? Mais perguntinhas. Vamos ver aqui, ó. Perguntinha do Newton, grande Newton. Boa tarde, doutor, e a todos. Como faço para incentivar minha filha de 12 anos a fazer exercícios? Eu faço todos os dias, porém ela não faz. Obrigado, Newton, pela pergunta. Eu acho que o jeito mais fácil, primeiro, é ele levando a filha dele para fazer isso. Então, eu não sei que esporte ele pratica, eu aconselharia cada dia mudar. Então, um dia leva na natação, um dia leva para andar de bicicleta, outro dia tenta correr com ela, vai jogar tênis, vai jogar bola, não sei. Porque quanto mais opções você dá para essa adolescente, ela vai olhar e vai falar assim, poxa,
esse negócio de futebol não é pra mim, mas o tênis eu gostei. Ah, eu gostei do futebol. Eu tinha uma amiga de faculdade que ela era super reticente a fazer atividade física. Ela falava assim, suar não é pra mim. E eu tinha durante a faculdade inteira martelado com ela. Não, vamos fazer, como é que fala? Corrida, natação, eu coloquei ela pra fazer hand, não ia em nada. Ela um dia falou assim, eu quero fazer Muay Thai. Eu falei, meu, não vai dar certo, ela é super patricinha, mas vamos na aula de Muay Thai. Apaixonou, depois passou o resto da faculdade inteira fazendo Muay Thai, se mudou, hoje mora até fora do país, continua fazendo Muay Thai. Então, tipo assim, às vezes é a pessoa encontrar o esporte que ela gosta. Exato. E quando ela gosta e ela vê o resultado, ela não quer parar mais. Exatamente. Tem mais perguntinhas. Mais perguntinhas, vamos ver aqui do Instagram agora. Podem mandar pergunta pelo Instagram também, então, tá? Da Maria. Gostei do nome, Maria. Doutora, meu filho tem 16 anos e está treinando na academia, está fazendo musculação há 7 meses. O que a senhora diz sobre o uso de whey protein, creatina nessa idade? Desde já, agradeço. Obrigado. Obrigado, Maria, pela pergunta. Ótima pergunta. Boa pergunta, que a gente tem uma mesa aqui com algumas coisas. Pronto. Super aconselhado, tá? Mas quando? Então, vamos por partes. Creatina, que nem a gente já bateu o martelo sobre ela, faz atividade física. Creatina é muito boa, tanto para recuperação muscular, então ela é super indicada. Ela não tem restrição com idade. A gente pode começar com 5 anos, começar com 90 anos. Verdade. Então, ela não tem essa restrição. É um suplemento de uso diário, que a gente tem um benefício a longo prazo, então ele precisa ser usado diariamente para ele ter o benefício dele. E o whey protein, que é a proteína derivada do leite, eu sempre falo assim, olha, então é um suplemento. Primeiro, vamos olhar na alimentação do dia a dia para ver se bate a meta de proteína. Poxa, a alimentação dele tá batendo a meta de proteína, eu vou precisar do whey? Não vou precisar. Porque o pessoal às vezes tenta fazer a substituição da alimentação pelo suplemento. Em vez de comer aquele pão com ovo do lanche da tarde, vai lá e toma o whey. Mas, poxa, se tem o pão com ovo, já é uma forma mais natural, eu não preciso usar o whey. Então, é claro que, não tenho tempo, porque eu saí da musculação, depois eu vou pro inglês, eu vou pro cursinho, eu não sei o quê. Beleza, nesse caso, já que você não vai ter aquele tempo de fazer o lanche, de preparar o lanche, é um tempo mais corrido, a gente pode utilizar o suplemento para aquele momento específico. Boa. E quando a gente fala em adolescente, a gente fala que eles são comilões, porque é uma fase que a gente come mais, porque tem mais energia. Porque o metabolismo está super exacerbado. A gente tem um metabolismo que a gente chama gonadal, né? Então, que é o desenvolvimento sexual secundário. Ele é a partir tanto da liberação da testosterona, do estrogênio, da progesterona. Então, o ovário e o testículo, eles estão liberando hormônio a tronco e reviria, e aí o corpo tá sedento por energia, porque também é aquela fase do último estirão. Então, para tudo isso, eu preciso dar uma carga de energia suficiente para o cidadão crescer. E se ele tá fazendo atividade física, aumenta mais ainda a necessidade de ingesta dele diária. Então, nesse cenário, fazer uma suplementação não é contraindicado, pelo contrário, ajuda. E aí tem que ter esse tratamento de nutrição mesmo, né? Porque a gente viu ali do Joaquim, ele come diferente, porque ele come mais, até por esse motivo e por, de repente, esse rendimento de treino também. Exatamente. Aí a gente vai ver o quanto que ele tem de metabolismo basal, esperado pela idade, o quanto que ele tem de gasto energético, a gente vai somar isso e vai falar assim, poxa, tá dando esse volume. Aí você vai olhar assim, esse volume, quanto que eu preciso de proteína, de carboidrato, de gordura, como é que eu vou distribuir isso? E aí entra no quesito, às vezes a quantidade que eu preciso entrar de proteína, de carboidrato, ela é insuficiente, não é que ela seja insuficiente, mas ela fica muito dificultosa para eu comer uma pratada assim, às vezes de 300 gramas de arroz e 150 de carne. Então fica mais fácil tomar um whey, um hipercalórico, alguma coisa que já tem essa quantidade, mas o volume é muito menor. Boa. A gente está falando só de benefícios e isso é incrível, porque a ideia realmente é essa, mexa-se, né? Mexa todo mundo em casa, mas a gente também tem alguns alertas, né? Sim. Eu acho que é legal a gente falar dessa coisa de possíveis lesões e até mesmo de algumas coisas que às vezes tem na academia que pode influenciar. Então, acho que tem 2 pontos. Uma coisa que o pessoal sempre às vezes esquece. É criança, pode fazer de tudo que não tem problema nenhum. Não. A gente tem algumas doenças que a gente tem, doenças estruturais e doenças genéticas, que elas contraindicam alguns
algumas intensidades de atividade física. Nesse caso, é o que eu sempre falo, um acompanhamento de um check-up anual na criança é importante. Na criança, diferente do adulto, a gente não tem essas alterações mais evidentes. Mas com acompanhamento anual, a gente consegue comparando os exames, tanto cardiológicos quanto de sangue, para ver se teve algum sinal que está desenvolvendo. Um exemplo é a cardiopatia hipertrófica, cardiomiopatia hipertrófica, que é uma doença genética, que o coração, em vez dele desenvolver para fora, né, para ele crescer, ele começa a crescendo para dentro, diminuindo o tamanho do ventrículo, que pode gerar um infarto, uma parada cardíaca. Então é um sinal de alerta, por isso que a gente tem que fazer uma avaliação anual. Isso daí em relação a coisas que a gente tem que de alerta que todo mundo deveria fazer. Agora, do outro cenário, olha, a criança tá bem, o adolescente tá bem, ele não tem nenhum problema de saúde, tá começando a fazer atividade física. E aí, qual que é o problema? Hoje, eu sempre falo assim, aquela frase, diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és. O adolescente, ele tem uma instabilidade mental, emocional muito baixa. E ele quer tudo pra ontem. Então, o colega dele tá fazendo, às vezes, a musculação, o crossfit, começa a ganhar massa, fica bonitinho, assim, que eu brinco, fica ali nos trinques, tá todo mundo, nossa, não sei o que, bonito. E aí vai falar assim, eu também quero. Ah, mas às vezes ele tem um perfil que ele tem um desenvolvimento mais tardio e não vai ganhar aquela massa tão evidente, tão rápido que nem o coleguinha. Aí ele começa a escutar, se você usar testosterona, se você usar um hormônio, você pode crescer rápido também. Aí ele fala assim, poxa, aí ele começa a ficar ansioso e ele começa a escutar umas histórias, às vezes, em academia, em clube, e acaba usando algum subterfúgio que pode, pelo contrário, prejudicar o crescimento dele. Porque a testosterona, ela pode dar um aumento de massa muscular, mas na criança e no adolescente, ele pode fechar a placa de crescimento e em vez dele crescer, ele estaciona. Então, atenção, pais, né? Continue, a responsabilidade é de vocês, né? Eles são adolescentes, mas eles são sua responsabilidade. Então, fique atento, né? Com as companhias, fique atento, converse com o professor. Converse com o professor, estimule a atividade física, vá fazer atividade física com o seu filho. Eu acho super importante, é super legal. Você vê a família inteira fazendo. É muito legal. Então, um incentiva o outro e o pai sabe com quem o filho tá andando. Então, é importante. Tami, você é maravilhosa, volte sempre. Eu que agradeço. É muito bom ver vocês fazendo perguntas. E é isso, né? Exercício físico, alimentação, e você muda a sua vida, você tem qualidade de vida, vai envelhecer muito bem. Você de casa aproveita para fazer perguntas para ela, @doutoradra.tamivieira. O telefone é o 12 3199 4420 e o site tamiresvieira.com.br. Beijo. Muito obrigada.